Se você deixar R$ 100 guardados na gaveta hoje, daqui a alguns anos esses mesmos R$ 100 não vão comprar nem metade do que compram agora. O nome disso é inflação, o monstro invisível que destrói seu poder de compra todos os dias. A maioria das pessoas corre para a renda fixa, como o Tesouro IPCA+, para se proteger dela. E o Tesouro IPCA+, é uma ótima alternativa. Ele te garante a inflação mais uma taxa fixa de juros que se chama ganho real. Mas se eu te disser que você pode construir uma estratégia na bolsa de valores capaz de gerar um retorno semelhante ou até maior do que o Tesouro IPCA+, e com uma baita vantagem, receber dinheiro pingando na sua conta todo mês ou trimestre. No vídeo de hoje eu vou mostrar como vencer a inflação usando 3 ações específicas. Vou mostrar com números como essas empresas funcionam como verdadeiros escudos anti-inflação. E antes de olhar as 3 empresas, você precisa entender a lógica por trás disso. Por que uma empresa consegue bater a inflação? Bom, é simples. As empresas vendem produtos e serviços. Se a inflação sobe, o custo de vida aumenta. E o que as empresas fazem com isso? Elas repassam esse aumento de preço para os consumidores. E se os preços sobem, o faturamento da empresa consequentemente cresce, o lucro aumenta e os dividendos pagos para você também sobem. Ou seja, boas empresas possuem uma proteção natural contra a inflação embutida em seus negócios. Elas rendem como Tesouro IPCA+, mas com o bônus de que a ação também pode se valorizar no longo prazo. Então, quando se trata de ações, temos dois aliados: a valorização e o pagamento de dividendos, que é a distribuição dos lucros dessa empresa. A nossa primeira ação é o Banco ABC Brasil. Ele não é um banco de varejo comum focado em abrir contas para as pessoas físicas. Ele é um banco múltiplo focado em médias e grandes empresas. E por que ele é um escudo contra a inflação? Bom, em cenários inflacionários, a taxa de juros, a nossa taxa Selic, costuma subir para controlar os preços. Bancos como o Banco ABC conseguem rentabilizar muito bem as suas carteiras de crédito corporativo nesses cenários. E o Banco ABC tem um histórico fantástico de solidez, inadimplência controlada e distribui proventos muito generosos na forma de juros sobre capital próprio e dividendos. E o yield dele frequentemente bate os 2 dígitos, entregando um retorno real robusto que bate de frente ou melhor que a inflação. E se a gente passa aqui nos indicadores fundamentalistas da empresa, a gente consegue perceber lá na parte superior direita o dividend yield dela de quase 11% e na parte inferior esquerda o ROI da empresa, que fica na casa de quase 15%. Então a gente juntando esses dois indicadores é um ótimo sinal de que a gente pode bater a inflação com certa tranquilidade. E continuando essa mesma comparação, a gente tem, ao passar dos anos, esses mesmos dois indicadores que a gente acabou de ver. Então, lá em cima, no primeiro indicador, a gente tem de novo o dividend yield de 10,85, que foi do último ano, com um ROI no último indicador de 14,76. Mas a gente pode comparar coluna com coluna os últimos anos. Então, em 2025, a gente tinha um yield de 11,5 e um ROI de 15,54. Em 2024, um dividend yield de 8,50, um ROI de 16,30. Em 2023, um yield de 6,30, um ROI de 13,80 e assim por diante. E se tratando de dividend yield, a gente tem uma média em 5 anos de 8,20%. Então isso mostra para a gente que a empresa não nos entrega esse retorno, tanto no dividendo quanto no ROI, nos últimos 12 meses, mas nos últimos anos, nos trazendo assim uma previsibilidade maior nesses indicadores. A nossa segunda empresa é a CPFL Energia. E se existe um setor que imita com perfeição o Tesouro IPCA+, é o setor elétrico. A CPFL atua em geração, transmissão e distribuição de energia. E a grande mágica aqui está nos contratos de concessão da empresa. Eles são reajustados anualmente por índices de inflação, como o IPCA ou IGPM. E se tratando da CPFL Energia, ela renovou a concessão da empresa por mais 30 anos, nos dando assim mais previsibilidade nos lucros e tranquilidade na hora de analisar a empresa. Então isso significa que a receita da CPFL já é corrigida pela inflação por lei. Como ela é uma empresa madura, eficiente e que não precisa mais gastar bilhões em construção do zero, ela repassa a maior parte desse lucro corrigido para os acionistas. É literalmente como ter um título público, mas que te paga dividendos gordos várias vezes ao ano na sua conta.
E fazendo aqui a mesma comparação de dividend yield e ROI, a gente tem aqui na CPFL nos últimos 12 meses um dividendo de 8,40 e um ROI na parte inferior direita de 23,70. E olhando esses mesmos indicadores nos últimos anos, a gente consegue ver que em 2025 ela tinha um dividend yield de 5,24, um ROI de 24,40. Em 2024, um ROI de 26,33 e um dividend yield de 8,70. Em 2023, um dividend yield de 7,50 e um ROI de 29,30. E olhando ali para o dividend yield médio dos últimos 5 anos, a gente tem 9%, o que também nos dá uma tranquilidade maior quando se trata desses dois indicadores que são essenciais para a gente bater de frente com a inflação. E para fechar o nosso trio, temos a BB Seguridade, o braço de seguros e previdência do Banco do Brasil. A BBSE3 tem um modelo de negócios que os investidores chamam de Asset Light. Ela quase não precisa de ativos físicos ou fábricas para operar, o que significa um custo baixíssimo e margens de lucro gigantescas. E além disso, ela domina o seguro do agronegócio no Brasil. Então, quando a inflação sobe, o valor dos bens segurados aumenta, as apólices ficam mais caras e o lucro do grupo cresce. E para melhorar, o dinheiro que ela recebe dos seguros fica rendendo enquanto não é usado. Então, enquanto ela não precisa usar esse dinheiro, ela fica rendendo na taxa de juros que hoje está aí bem elevada, ou nos títulos do governo que hoje pagam bem acima da média dos últimos anos aqui no país. Então, com juros altos para combater a inflação, o resultado financeiro da BBSE explode. E ela entrega um yield histórico na casa dos 9 a 11%, sendo os maiores trunfos contra a perda de poder de compra. E aqui a gente consegue perceber que ela tem um dividend yield nos últimos 12 meses de 11,60, um ROI incrível de 72%, e aqui novamente trazendo para vocês esses dados dos últimos anos, a gente percebe que esse ROI, ele não é um ROI extraordinário, ele costuma ficar realmente nessa casa. Então, em 2025, 86%, quase 87% de ROI. Em 2024, quase 90%. Em 2023, 80%. E um dividend yield ali ficando na maior parte do tempo na casa dos 2 dígitos. Passando aqui também pelo dividend yield médio nos últimos 5 anos, a gente tem quase 8% quando se trata da BB Seguridade. Então, para concluirmos, se você comprar um título do Tesouro IPCA+ com vencimento para daqui a 10 ou 20 anos, o seu dinheiro fica preso. E se você precisar resgatar antes, você pode perder dinheiro devido à marcação a mercado. E já com essa carteira de 3 ações que nós montamos, você tem empresas com reajuste na inflação, negócios sólidos e o mais importante, que é a liquidez. O dividendo cai na sua conta e você pode escolher o que quer fazer, se você vai usar para pagar os seus custos de vida ou se prefere reinvestir para comprar mais ações e acelerar o efeito bola de neve. Vencer a inflação não é apenas deixar o dinheiro parado rendendo juros, é ser sócio de negócios que crescem junto com o país. E você? Prefere a segurança do Tesouro IPCA+, ou o fluxo de caixa dessas ações? Deixe seu comentário aqui embaixo. Até o próximo vídeo e bons negócios.